Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de filosofia. Agora vamos começar com um novo assunto, já que concluímos na aula passada os filósofos pré-socráticos, tá bom? Eu vou fazer algo um pouco diferente. Ao invés de nós irmos diretamente para os clássicos ou para a filosofia clássica de Sócrates, Platão, Aristóteles, nós vamos abrir um espaço, abrir um parênteses aqui para definirmos algo importante. Vamos pensar sobre a questão antropológica, né? Sobre a questão antropológica, porque quando nós entrarmos na filosofia desses filósofos, nós vamos estar estudando justamente o período antropológico. Mas eu pensei o seguinte: não faz sentido nós entrarmos nesses filósofos para estudar seus pensamentos, que caracterizam o período antropológico, que é um momento que sai do mundo mitológico, do período mitológico, ou do período um pouco posterior, que ainda está muito envolvido com a mitologia, apesar que os pré-socráticos já estavam ali discutindo a questão da física, da natureza e tal, mas o pensamento mitológico ainda estava muito em voga, muito envolvido. Não se pensava ainda o homem em si. A partir de Sócrates, então, vai se caracterizar a história da filosofia, então, como um período antropológico, justamente porque o homem passa a ser o objeto do pensar, o objeto da reflexão. Né? Não mais a natureza, como faziam os pré-socráticos, nem os mitos, como faziam os mitólogos. Enfim, não. Agora é o homem. Então eu pensei o seguinte: é interessante que nós venhamos pensar a questão antropológica, ou seja, o que somos ou quem somos, para daí nós podemos entrar e chegar na filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles, sabendo, conhecendo o conceito, para entender um pouco mais, com clareza, aquilo que eles irão colocar em sua filosofia. Tá certo? Então deixa eu colocar para vocês aqui já alguns questionamentos que são importantes quando nós começamos a pensar, é, essa questão antropológica, tá certo? Então vamos lá. Primeira pergunta, né? O homem. Quem é ele afinal? Quem é o homem? Ou você já parou para pensar sobre isso? Quem é o homem? Aí tem aqui algumas perguntas, né? Que vão tentar definir, tentar dar uma explicação acerca disso aí. O que distingue o ser humano dos demais seres vivos? Por que nós somos diferentes dos demais seres vivos? Entre o homem e o animal, há continuidade ou salto qualitativo? São perguntas, inclusive, que estão dentro do campo da biologia, né? Das ciências, quem estuda a questão da evolução. Essa pergunta é uma pergunta importante quando se estuda a questão da antropologia. Em que consiste a natureza humana? Ou seja, o que faz com que uma pessoa, o que faz com que esse ser, que somos nós, seja caracterizado como humano? Né? O que consiste em a sua natureza? Depois nós vamos ter aí, ó, o homem é composto de corpo e alma, ou espírito, né? Ou é de natureza puramente corpórea? Essas perguntas vocês podem estar pensando assim, mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver quando vocês vão ver lá em Aristóteles. Na verdade, começa com Platão. Em Platão vocês vão ver, ou nós vamos ver, né, que eu vou trazer para vocês, algumas aulas um pouco mais adiante, que Platão acreditava justamente nessa dualidade, né, nessa distinção de corpo e alma, altamente influenciado pela filosofia pitagórica. Platão tinha essa quase que espiritualidade dentro da sua filosofia. Via em seu pensamento o corpo como prisão da alma, onde a alma se libertava com a morte e, portanto, poderia ascender ao mundo perfeito, ao mundo real, já que esse mundo aqui, segundo Platão, seria o mundo das aparências. Então, veja bem, em Platão. Já em Aristóteles, que nós vamos ver na sequência,
Depois que nós estudarmos Platão, nós vamos ver então um pouco do pensamento de Aristóteles, já é diferente. Em Aristóteles não existe esta alma enquanto um ser pessoal, como está aqui entre parênteses, ou um espírito que sobrevive à morte física do corpo. Não. Em Aristóteles, a alma é psique, é mente, é razão, é racionalidade. No momento em que o corpo morre, a psique também morre, em Aristóteles. Portanto, ela não seria um algo de corpo, de um ser corpóreo espiritual que fica um corpo aqui material, mas outro corpo espiritual sai. Em Aristóteles não tem essa visão. Por isso esse questionamento. Mas quem de fato tem razão? Platão, Aristóteles, quem? É para a gente pensar, tá certo, pessoal? E aí nós temos algo para nós lermos, para que vocês possam pensar sobre isso. Vamos fazer essa leitura aqui? É bem bacana. O homem é o único animal que ri dos outros. O homem é o único animal que passa por outro e finge que não vê. É o único que fala mais que papagaio. É o único que gosta de escargotes, fora, claro, escargot. É o único que acha que Deus é parecido com ele. E é o único que se veste, que veste os outros, que despe os outros, que faz o que gosta escondido, que muda de cor quando se envergonha, que se senta e cruza as pernas, que sabe que vai morrer, que pensa que é eterno, que não tem uma linguagem comum a toda espécie, que tosa voluntariamente, que lucra com os ovos dos outros, que pensa que é anfíbio e morre afogado, que tem bichos, que joga no bicho, que aposta nos outros, que compra antenas, que se compara com os outros. O homem não é o único animal que alimenta e cuida das suas crias, mas é o único que depois usa isso para fazer chantagem emocional. Não é o único que mata, mas é o único que vende a pele. Não é o único que mata, mas é o único que manda matar. Só baixar um pouquinho aqui para vocês pegar todo o texto, tá bom? Só um minutinho aí. E não é o único que voa, mas é o único que paga para isso. Que constrói casa, mas é o único que precisa de fechadura. Que constrói casa, mas é o único que passa 15 anos pagando. Que foge dos outros, mas é o único que chama isso de retirada estratégica. Que trai, polui e aterroriza, mas é o único que se justifica. Que engole sapo, mas é o único que não faz isso pelo valor nutritivo. Esse é um texto, vou colocar aqui para vocês, desculpem aí, de Luiz Fernando Veríssimo, o marido do Dr. Pompeu. Veja bem, ele até colocou aqui, né, que o homem é o único ser que constrói casa, né? Aqui, ó, constrói casa, mas é o único que passa 15 anos para pagar. Isso é porque viveu o tempo, né? Se fosse no nosso tempo agora, é 35 anos. Eu mesmo comprei o meu apartamento pela Minha Casa Minha Vida e foi exatamente isso, 35 anos para poder pagar. Então veja nesse texto de Veríssimo o tanto de questões que nós temos aqui com relação ao homem. Esse desconhecimento que nós temos, né, acerca do homem. Quem é de fato o homem? Olha tanta coisa que nós temos aqui. O único animal que ri dos outros. O único animal que passa pelos outros e finge que não vê. É o único que fala mais que papagaio. É o único que gosta de escargote, fora, claro, do escargot. É o único que acha que Deus é parecido com ele. Eu me lembro até aqui de um dos filósofos da antiguidade, né? Então agora me fugiu a memória o nome desse filósofo. Mas eu lembro que ele disse que se os cavalos tivessem alguma racionalidade, eles fariam também seus deuses cavalos. Se os bois também tivessem, fariam seus deuses bois.
Ele é um filósofo pré-socrático, ateu. Me fugiu da memória totalmente agora o nome dele, me perdoe. Mas o fato é que nós temos essa presunção, né? O único que se veste, o único que veste os outros, que despe os outros, que gosta, que faz o que gosta escondido. Isso é muito interessante também, né? Percebam que nós temos essa característica. Às vezes, porque vivemos em sociedade, como nós estudamos lá em sociologia, né? Nós temos regras estabelecidas pela sociedade e essas regras nem sempre permitem que nós façamos o que gostamos diante de todos. Mas aí o homem tem essa capacidade. Tudo bem, eu não posso fazer diante de todos, mas escondido eu faço. Né? E aí tem todas essas características que são colocadas como características totalmente humanos, né? Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. E aí tudo isso diz respeito à questão do homem, que é antropos, como está aí em grego, certo? Daí que vem a palavra antropologia. Da junção de antropos, que é a palavra grega para homem, mais logos, que é tratado mais ia, né? Estudo das raças e variedades humanas, história natural do homem enquanto ser animal. A antropologia filosófica tem como objeto de estudo a origem, a natureza e o destino do homem, bem como seu lugar no universo. Então, percebam isso aí, essa definição que eu acabei de ler. É basicamente isso que estará sendo discutido quando nós entrarmos na filosofia clássica, com Sócrates, Platão e Aristóteles, tá certo? Aqui tem a definição dos dicionários, mas eu vou adiantar isso aqui para nós ganharmos tempo. Isso aí, se você quiser, é só você procurar aí e você vai ter então a definição. Então, do ponto de vista filosófico, falar de natureza humana significa falar da essência do homem. Essência é aquilo que faz cada coisa ser ela mesma e não outra, o que a distingue das demais coisas, colocando à parte características acidentais e secundárias, como forma, tamanho, cor e etc. É a natureza de cada coisa. O que na verdade constitui a essencialidade do homem? O que na verdade constitui a essencialidade do homem? Vou encerrar essa aula com essa pergunta, deixar aqui essa pergunta no ar, né? O que caracteriza? O que é que faz com que nós tenhamos uma essência de ser quem nós somos? Uma pergunta que nos faz pensar. Na filosofia, eu já falei isso em sala de aula, mas eu sei que muitos alunos esquecem. Eu vou repetir aqui. Na filosofia nós temos o seguinte pensamento. Olha, não importa o que você acha que você é. Para mim interessa aquilo que você se apresenta, certo? Aquilo que você se apresenta. Você já ouviu as pessoas que dizem assim: olha, não me leve a mal, porque hoje eu estou num dia altamente estressante e por isso eu agi assim. Mas eu não sou assim, né? Eu sou a pessoa mais tranquila, tal. Mas aquela marca agressiva, aquela maneira agressiva que ela tratou a pessoa, é que vai ficar. Porque o indivíduo que foi maltratado, ele não sabe o que tem lá dentro dela, não. Ele sabe quem a pessoa é pelas ações que ela pratica. E se a pessoa foi rude, foi arrogante, né, foi grossa, a pessoa é para aquela pessoa que foi vítima, que foi atingida por essa grosseria, a pessoa é aquilo mesmo. Então, na filosofia, nós poderíamos dizer isso. O que, na verdade, constitui a essencialidade do homem? Não sei, porque eu só sei aquilo que se me apresenta. Você é aquilo que você aparenta ser. Basicamente isso é a ideia que nós temos na filosofia, tá certo? Você é aquilo que você aparenta ser. Isto é um dos pontos de vista da filosofia, tá, gente? Não é o único. Existe
Existe esse ponto de vista da essencialidade, de você ser uma coisa em essência. Mas aí vem a pergunta, mas o que é ser em essência? Quem consegue contemplar, entender e ver o que é uma essência? Bom, vou deixar as questões para vocês e na próxima aula nós continuamos sobre essa questão acerca do homem e da antropologia, tá bom? Eu espero que vocês consigam responder todas as questões. Assistam ao vídeo até ao final, gente. Sempre estejam, todos os vídeos que eu colocar, vá assistindo, porque com certeza você vai responder com mais facilidade as questões. Eu tenho observado que tem questões muito fáceis que estão sendo respondidas de forma errada. E se isso acontece é porque a pessoa não assistiu o vídeo, porque as questões que eu faço são todas baseadas naquilo que eu falo aqui no vídeo, tá bom? Então um abraço para todos vocês, a gente